Belezinha? Todo mundo animado hoje? Sim, com a vitória do Galão da Massa. Mais felizes que nunca. Eu ainda tenho esperança de, no fim do ano, que viajar. Libertadores, né? Quem sabe? Nunca se sabe, né, gente? Sonho é sonho. Eu estou com esse aí, vai que dá, né? Então, nós vamos agora ver homônimos e parônimos. Já ouviram falar nisso aqui? Está tudo dentro do que você estava vendo, que é fonética. Então, você tem um capítulo grandão que chama fonética, e isso aqui está dentro. Ontem você viu conceitos fonéticos e divisão o quê? Silábica. Ontem não, terça-feira. E agora você está em homônimos e parônimos, beleza? Bom, isso aqui pode cair de dois jeitos. Primeiro jeito é conceito, perguntar o que é. Perguntar assim, ó, X e Y são exemplos de parônimo, homônimo perfeito, tem banca que cobra. E o mais comum é perguntar sobre o uso, ou seja, se a palavra foi empregada o quê? Adequadamente dentro da sentença, beleza? Então pode cair o conceito ou o uso. O conceito só em bancas menores, tá? Fundeb, Funmark, CKM, Consuplan, o uso em todas. Então, na prova da Polícia Federal agora, por exemplo, caiu um infligiu, que o menino não consegue achar o erro até hoje. Ele está lá procurando, cadê o erro da frase? Estava escrito infligiu com um N a mais e ele não viu. Beleza? Tá lá, você entra nos fóruns, está tudo assim, qual é o erro dessa frase? Qual é o erro? E o melhor, ninguém responde. Aí o povo fala assim, não, é uma vírgula. Quando o povo não acha o erro, o que eles falam? É a vírgula. Está faltando uma vírgula ali. A vírgula que está faltando é entre sujeito e predicado, né? Tipo, é impossível o nível máximo. Mas é isso, quando o menino não está achando o erro, a chance maior é dele colocar um problema de pontuação, porque ele não sabe justificar, tá? Bom, então dentro de homônimos e parônimos, a gente tem assim, ó, homônimos, palavras que apresentam o quê, gente? Então, palavras que apresentam a mesma pronúncia e ou a mesma o quê? Grafia. Então, são palavras que apresentam a mesma pronúncia e ou a mesma grafia. O que é homônimo perfeito? Homônimo perfeito tem a mesma grafia e a mesma o quê? Pronúncia. E aí eu tenho, o que é homônimo? Homógrafo. Vocês viram que saiu o edital da PM? Aí a PM, por exemplo, o MG, em vez de falar homônimo homógrafo, ela fala assim, ó, homônimo heterofônico. É a mesma coisa, pensa comigo. Se ele é homógrafo, eu estou dizendo que ele tem a mesma o quê? Grafia. E então ele é o quê? Heterofônico, ele tem a pronúncia diferente. Então aqui, ó, aqui vai ter apenas a mesma grafia. E eu posso ter homônimo, homófono, e nesse caso eu tenho apenas o que, gente? A mesma pronúncia. E aí é a mesma coisa de falar que ele é heterográfico. Então, o homônimo perfeito tem a mesma grafia e a mesma pronúncia. É o que acontece, por exemplo, em manga, fruta, e manga o quê? Parte da roupa. Homônimo homógrafo tem apenas a mesma grafia. É o que acontece com colher, verbo, em oposição a colher, o que, gente? Substantivo. A grafia é a mesma, mas a pronúncia é o quê? Diferente. Um tem o E fechado, né, que é o colher,
E o outro tem o é o quê? Aberto, colher. Ok? E um homônimo homófono, apenas a mesma pronúncia. Então, o que acontece, por exemplo, com A normal e A com o quê? H. A pronúncia é igual, mas a grafia é diferente. Robson, vamos precisar do controle desse ar aí. Você está ligado errado de novo. E de manhã estava super fresquinho a sala. O ar está quentíssimo. Mas tem que chegar lá pertinho, porque às vezes não está mudando. Você está mudando aí, não está mudando lá. Não pode ligar, está caindo a luz. Caiu o retorno. Beleza até aqui, gente? Então, aqui, ó, os homônimos são palavras que apresentam a mesma grafia e ou a mesma pronúncia. O homônimo perfeito tem os dois iguais, o homógrafo só a grafia e o homófono só o quê? A pronúncia, beleza? Aí a gente vai agora para o uso de o quê? Parônimos. O que acontece com os parônimos? Então, parônimos são palavras que apresentam o que, gente? Grafia e pronúncia o quê? Parecidas. Então, parônimos são palavras que apresentam grafia e pronúncia o quê? Parecidas. Então, nenhum dos dois é igual. Os dois são o quê? Parecidos. Então, é o caso de infringir, que caiu lá na prova da PF, que é diferente de infligir. Então, quando eu falo infringir, o que é infringir? Errar. E quando eu falo infligir, o que eu tenho? Aplicar o quê? Pena. Beleza? Infringir, errar, infligir, aplicar pena. Aqui estava sobrando um N. Não era nem um erro de propriamente o uso da palavra, não. Estava grafada errado. É o caso, por exemplo, de mandado, que é diferente de o quê? Mandato. Então, mandado é de quê, gente? Ordem. E mandato é período de tempo. Dá para pensar nisso aqui? Aí, vamos supor que a gente tivesse uma questão. Vou dar uma coladinha na questão aqui, porque eu não consegui decorar ela toda, que ela é grande. Essa não tem no seu livro, senão a gente usaria. Então, olha o que a gente tem. Vamos supor que eu tivesse assim, ó.
Então, só para você ter uma ideia de um tipo de questão. Isso aqui foi numa prova da Assembleia, tá? Assembleia Minas, mas qualquer Assembleia é boa. Melhor do que a de Minas, tem a de Pernambuco, que o salário nível superior é em torno de 15 mil. Concursão. Nossa, é a metade, né, gente? Nível superior em torno de 7 mil. E nível médio na Assembleia em torno de 5 mil. Mas só trabalha 6 horas. Tá ótimo. Uma questão dessa, ou você sabe, ou você erra. Né? Vamos dizer assim, o menino tem que saber o conceito de tudo para não errar essa questão aqui. Anotaram bonitinho? Então, aqui, ó, ela é minha conferente, comprovar que eu não mudei a questão. Porque, de vez em quando, a gente quer fazer uma questão, aí a gente fala assim, eu queria que caísse igual eu gostaria. Não, tem que cair do jeito que estava. Por exemplo, se você olhar para essa questão, ela tem um problema aqui na resposta gravíssimo. Mas, mesmo assim, caiu e não foi anulada. Então, ela tem que estar do jeito que está na sua prova, para você poder escolher lá, não é isso? Bom, lá ele te deu uma frase base, eu só diminuí as frases, onde é que eu pus reticência para não ficar copiando, tem um salvo. Então, aqui, ó, o capital vai metendo o B dele em tudo. Ela já te falou que, nesse sentido, está empregada com o acúmulo de valores. Noutros contextos, assume outras acepções. Então, ele te mostrou assim, ó, a saúde é o nosso maior capital. Todo mundo consegue ver que é nosso, no sentido de nosso maior o quê? Bem, empresas de capital aberto. Vocês entendem o que é isso? Quer dizer o quê? Ações, não é isso? E atividades capitais quer dizer o quê? Atividades essenciais, importantes para o desenvolvimento. A propriedade aplicada às palavras destacadas, né, essas palavras aqui, se denomina. Então, ele perguntou o nome disso daqui, tá? Então, você tinha que escolher homonímia, ambiguidade, polissemia e conotação. Bom, para você acertar, você teria que saber o conceito de tudo. Então, eu vou te dar primeiro o conceito, tá? Então, por exemplo, assim, homonímia, palavras que apresentam a mesma grafia e ou a mesma o quê? Pronúncia. Só que eu omiti um detalhezinho. Empregadas em sentido que denotativo. Ou seja, só tem que ser palavra que tem a mesma grafia e a mesma pronúncia, mas estão no dicionário em sentido real. Porque senão não vale. Você fala assim, cachorro da minha sogra. Esse cachorro aí, ele está empregado em sentido que? Figurado. Não é? Existe, é um homônimo da outra cachorra, mas só que está em sentido que? Figurado. O que mais existe é sogra desse tipo. Então, nesse caso, o que acontece? Você tem homonímio ou não tem? Tem ou não, cachorro da minha sogra? Não, tem não. Por que não? Porque para ser homônimo tem que ser empregado em sentido que? Real, denotativo. E nesse caso não é. Então, os homônimos são semanticamente denotativos. Banco, instituição financeira e banco de sentar. É homônimo? Banco, instituição financeira e banquinho de sentar. É. Existem os dois. Existe o banco, instituição denotativo e o banco que? Objeto também denotativo. Cabeça, parte do corpo e cabeça, líder. É homônimo? Não. Ele foi o cabeça da reunião no sentido de ele foi o quê? O líder, o chefe. Vocês conseguem entender que a palavra cabeça aí está usada em sentido que? Figurado. Não é isso? Tá. Então, agora você domina esse conceito aqui, ó. Você sabe que tem que ser uma palavra igual, mas ela tem que ter o quê? Sentido real. Não foi isso que você fez? Não foi, gente? Aí você está do lado de cá, ó. Ambiguidade. O que é ambiguidade? É uma palavra que apresenta duplo sentido na construção.
Então, primeira coisa, a ambiguidade ela nunca é vocabular. A ambiguidade é estrutural. Ou seja, um enunciado pode ser ambíguo, não é a palavra. Vocês têm essa noção? Não é? Ou seja, a frase tem que trazer duplo quê? Sentido. A frase tem que dar mais de uma possibilidade interpretativa. Então, fala assim, ó, viu o incêndio do prédio. O que acontece? Viu o incêndio do prédio, eu podia estar no prédio, vendo a padaria pegar fogo, ou viu o incêndio do prédio, eu estou na padaria e vi o quê? O prédio pegar fogo. Então, viu o incêndio do prédio, eu tenho uma ambiguidade, que é do enunciado. Essa está fora de cogitação, porque ele te deu 3, não é isso? E ele falou assim, ó, propriedade aplicada às o quê? Palavras. Então, no fundo, não existe ambiguidade de palavra. O que faz o enunciado ficar ambíguo é a combinação das palavras. Não é isso? Então, essa daqui você pode descartar. Não pode descartar? Bom, polissemia. Poli já está falando. O que é polissemia? Muitos. E semia, sentido. Então, a gente fala que uma palavra é polissêmica ou está em situação polissêmica quando é empregada em sentido figurado recorrente. Então, o que é um sentido figurado recorrente? Acessível à coletividade dos usuários da língua. Vocês acham que quando eu falo assim, ó, ele é o cabeça da reunião, isso é acessível para a maioria ou inacessível? Acessível ou inacessível? Acessível. Se eu falasse assim, ó, ele foi o cabeça da reunião, automaticamente eu peguei essa palavra, empreguei como líder, mas isso foi de fácil compreensão, não foi? Se eu falasse assim, ó, os adolescentes devem andar na linha. Essa palavra linha é figurado, é ou não é? Andar na linha quer dizer o quê? De forma correta. Mas vocês acham que haveria compreensão para a maioria dos usuários da língua ou não haveria? Haveria, não haveria? Ou seja, os adolescentes devem andar na linha é propriedade polissêmica. Você tem uma palavra que foi usada em sentido figurado habitual. Beleza? Cabeça da reunião, polissêmico, porque também foi usado em sentido figurado habitual. Beleza? Todo mundo consegue entender isso aqui? Sim? E é uma propriedade da palavra, não é uma expressão figurada, tipo botar o dedo na ferida. Aí, nesse caso, você tem uma expressão metafórica, não é isso aqui, não. É palavra. Todo mundo entendeu que é palavra? Só aquela palavrinha mesmo? Cachorro da minha sogra. É isso, é polissemia. Porque, para os usuários da língua, de uma maneira geral, é acessível a associação entre pessoas e cachorro. É ou não é? Assim como a associação entre mulheres e vacas, não é? Fulano é uma vaca. A gente não chama o moço de boi, no máximo de touro, né? Então, na verdade, a associação existe. Existe ou não existe? Existe, claro. E é engraçado que a língua é assim, gente. O que pega, pega, e o que não pega, não pega. Mulher ser chamada de vaca, pegou. Homem ser chamado de boi, não pegou. Não pega. Concorda comigo? Ah, ele é um boi. Só se você quiser dizer que ele é gordinho, não é? E assim mesmo é um sentido pouco que usual. Você não diria isso, tá? No geral, assim. Bom, então, a propriedade polissêmica ela é disseminada. Todo mundo tem acesso à compreensão do sentido ali. Beleza? Então, você faz um uso figurado corrente. Todo mundo entendeu isso? E é de palavra, ok? Sim? Se eu falar assim, ó, fulano é neném passarinho. Você entendeu o que eu quis dizer? As colegas da minha filha são úteros piscantes. Você entendeu? É verdade. Você entendeu o que eu quis dizer? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Quando eu falo que elas são úteros piscantes, e é muito verdade, o que eu quis dizer? Que as meninas, meu filho, parece que as meninas estão, tipo, a perigo. 6 anos sem fazer nada. E elas são tudo com 15 anos, então não dá para ter 6 anos sem fazer nada. Está meio complicado. Porque é um tal de calor o dia inteiro. Fica erotizando até o poste. Então, nesse caso, basicamente, o que você tem? É polissemia ou não é? Não é. Porque só eu e o povo lá de casa que entende isso, não é? Só a minha irmã também entende. Não toda a gente fala, fulano é útero piscante. Quer dizer que a menina é muito para frente, não é? Uma menina de 15 anos, outro dia, eu tenho um amigo que é fotógrafo, e ele é bonitaço mesmo, mas ela queria dar um selinho na boca dele.
Ele tem uns 35 anos. O pior não foi isso. O pior foi que a cara dele estava assim, o que que tem? Falei, o que que tem? Não pode não, filho, você é maior de idade. Então, nesse caso, aí a gente fala, ó, esse menino aí é muito útero piscante, Júlia, não convida não, porque isso dá problema, né? Dá, ué. Fica paquerando os moços de 35 anos, e o problema talvez nem seja as meninas, seja os meninos de 35 anos que acham lindo. Então, isso é só aqui, ó, é conotação, ou seja, é um sentido que figurado. Então, quando eu falo assim, fulana é neném passarinho, eu estou querendo dizer que a pessoa é muito inocente, ainda está caminhando na existência, né? Se for abaixo do inocente, tipo aquela pessoa que é já boba, aí eu falo que ela é útero passarinho, né? Não saiu nem do útero ainda, está querendo dar opinião e nem pode. Então, isso é linguagem o quê? Conotativa, que com certeza você tem as suas manias, tem ou não tem? E as pessoas que convivem mais proximamente até conseguem decodificar o seu sentido figurado, igual o brinco tomar na tarraqueta. Então, quem convive mais proximamente consegue decodificar, mas não é acessível à coletividade dos indivíduos, tá vendo? Todo mundo entendeu? Agora deixa eu fazer uma questão aqui para você entender. A conotação é isso aqui tudo, ou seja, é tudo que é empregado em sentido figurado. E dentro dos registros conotativos está a polissemia, ou seja, a polissemia é o uso figurado. Então, toda polissemia é um caso de conotação. Todo mundo entende? Mas é o uso figurado recorrente. Então, toda polissemia é um caso de conotação, mas nem toda conotação é um caso de o quê? Polissemia, beleza? Bom, explicados os conceitos, vai a tomada de decisão. O que você quer marcar? A, B, C ou D? Qual que era a melhor resposta aqui? É letra C, é polissemia. Aí o menino quer entrar com um recurso porque ele fala assim, tem duas respostas, já que toda polissemia é um caso de o quê? Conotação. Mas sempre que acontecer isso, gente, você tem que pegar a mais o quê? Específica. Não é a mais específica? Então, aqui, ó, sentido figurado, mas é recorrente. É ou não é? Sentido figurado, recorrente. Até a mídia usa aqui. Empresa de capital aberto não usa? Atividades capitais, não tem pecado capital? Então, é um sentido figurado e o quê? Recorrente. O risco é, se você não soubesse os conceitos direitinho, cair aqui, ó. O menino tacar uma homonímia. Agora, quer ver eu fazer uma homonímia com a palavra capital? Basta eu usar capital de cidade e capital de dinheiro. Então, quando eu falo assim, ó, porque isso aqui, ó, o acúmulo de capitais é sentido que denotativo mesmo. Então, capital no sentido de recurso econômico é denotativo, beleza? E eu posso usar capital no sentido de cidade, que também é denotativo. Se eu tivesse esses dois, tipo assim, ó, a capital do Brasil é Brasília? O que eu teria feito? A capital do Brasil é Brasília, o que seria isso, gente? Sentido que denotativo seria no sentido de cidade. Então, se ele perguntasse assim, ó, essa em relação a essa, a resposta seria o quê? Homonímia. É isso aqui. Não é, gente? Pena capital, pecado capital, quer dizer essencial, máxima. Beleza? Tem a ver com essencial. Agora, vamos supor que eu inventasse uma frase assim, fulano nem me dá capital, fica andando atrás dele e ele não me dá capital nenhum. O que você quis dizer com não me dá capital nenhum? Não me dá o quê? Bola, não me dá moral. Isso é usual? Não, isso aí você que inventou. No caso, eu inventei agora. Então, nesse caso aí, seria o emprego que? Conotação, de conotativo. Flávio, e um capital ambíguo? Não, gente, capital ambíguo depende da frase, não depende? Não é? Agora, eu posso falar assim, ó, a mulher não queria que o marido investisse seu capital. Ambíguo. A mulher não queria que o marido investisse seu capital. De quem que é o capital? Você não sabe se é da mulher ou do marido. Todo mundo conseguiu entender? Pronto, tá vendo? É o capital ambíguo. Não precisa da frase, né? Vocês entenderam a questão?
É fácil, desde que você saiba a matéria. No fundo é isso, né? É fácil, é. Bom, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou te colocar aqui uma listinha de homônimos e parônimos que a gente usa mais, e aí a gente vai colocando o significado. Para você copiar essa listinha, o que você já deve fazer? Saltar uma linha entre, entre um número e outro. Então, você já copia saltando. Então, a gente está fazendo isso aqui, ó, exemplos. Aí, a gente vai colocar assim, afim junto versus afim o quê? Separado. Acerca junto, acerca com H e acerca assim. Aí você tem isso é o mínimo que o menino tem que saber para ir fazer prova, tá? Vou pegar daqui para cá, tá, Robson? Isso. Isso aqui é o mínimo que a gente tem que saber. Até aí, tudo bem?
Então, copiaram isso aqui? Pelo menos um pouquinho? O que é afim junto e afim separado, gente? Quando eu falo afim junto, eu estou falando o quê? Afinidade, semelhança, não é isso? Então, afim junto, afinidade, semelhança. E afim separado? Valor de para, não é isso? É finalidade. Então, eu falo assim, ó, nossas ideias são afins, no sentido de nossas ideias são o quê? Semelhantes. E ele veio aqui a fim de aprender português, para aprender português, afim separado. Flávia, cai muito afim junto e afim separado? Gente, despinca. Até na prova de ESAF. O problema é que a frase tem 8 linhas e você não vê o erro. Né? Então, isso cai mesmo. Isso aqui cai muito. A gente aqui não vê. Acerca junto. O que é acerca junto? Sobre. Então, acerca junto é sobre. E acerca com H é tempo, tem valor de faz, indicação de tempo decorrido. Então, por exemplo, ela esteve aqui há cerca de 2 dias. No sentido de ela esteve aqui o quê? Faz 2 dias. Beleza? Acerca, A com H. E acerca separado assim, aproximadamente. Então, eu falo assim, ó, minha casa fica a cerca de 2 quilômetros daqui. O que quer dizer? Minha casa fica a aproximadamente 2 quilômetros. Beleza? Esse daqui você já viu, mandado é de ordem e mandato, período de tempo. Perfeito? Dispensa. O que é dispensa? É o quê? Liberação. E despensa? O que é despensa? Armário. Então, esse é liberação, esse é armário. Ok? Sim. Discrição. O que é discrição? De ser o quê? Discreto. E descrição? Descrever. Então, esse é de descrever. Não é isso? Listar e tal. Discriminar. O que é discriminar? Com E. Deixar de ser crime. Ô, Flávio, mas eu já ouvi falar descriminalizar. Isso é advogado que gosta de usar as palavras com isar no final. Porque a palavra no dicionário é discriminar. Beleza? Advogado tem protocolar, o que ele quer? Protocolizar, porque afinal de contas é maior, é mais bonito, né? Falar, mas o protocolizar pode? Pode. Já está no dicionário. Mas pode por uma pressão advocatícia. É porque a classe é muito nobre. Então, força a entrada da palavra. De verdade. Tá? Então, vamos dizer assim, é uma classe muito representativa, principalmente no Poder Judiciário. Então, força a entrada da palavra. Porque existir, não existir, não. Então, discriminar, deixar de ser crime. E descriminalizar é modismo. Né? E discriminar é o resto. Ter preconceito, listar, diferenciar, é tudo discriminar. Então, ter preconceito, diferenciar, listar, vai ser tudo o que, gente? Discriminar. Beleza? Sim. Ascético. O que é ascético? O que quer dizer isso? Crente, aquele que acredita. Então, por exemplo, eu sou ascética em relação ao concurso público. O que quer dizer? Que eu acredito. Beleza? Sim. E ascético com C diretaço assim, o que quer dizer? Ácido acético. Não é isso? Você quer fazer um teste no rapaz para ver se ele tem assim, perfil para servidor? Mandou uma mensagem falando que você o quê? Está ascética em relação à relação. Você está ascética em relação ao nosso encontro. Aí você vai ver pela resposta, se ele domina ou não parônimos e homônimos. Né? Se ele responder para você o quê?
Não, pode confiar, eu sou uma pessoa honesta. Não entendeu nada. Né? Então, nesse caso, você deve descartar esse pretendente que ele não tem perfil para servidor. Não é bom para você. Né? Agora, se ele responder assim, eu também sei que nós vamos ter um futuro juntos, meu filho, pega, vai passar para o auditor da Receita. Então, acético, assim, é de ácido que acético. Serrar com S, o que vai ser? Cortar, não é isso? Lembra da serra. E serrar com C? Fechar. Vem de encerrar. Vocês têm essa noção? De terminar mesmo. Incipiente com C? Iniciante. Então, incipiente com C, iniciante. Cai direto. Incipiente com S? Ignorante, que não sabe. Só você lembrar aqui, ó, incipiente com C vem de início, não vem? Incipiente com S vem de não sapiência, não sabe. Não é isso? Sessão com S e 2 S. Reunião, período de tempo. Sessão parlamentar, sessão espírita, qualquer uma de reunião. Sessão de terapia. Sessão com esse C aqui, que também pode ser suprimido. Sessão com C cedilha, o que é? Subdivisão, parte. Então, sessão eleitoral é qual? É essa daqui, não é, gente? Sessão eleitoral é zona, né? O lugar de votação, é essa daqui. Beleza? E sessão plenária? Essa de cá, não é assim? E sessão com C e 2 S's? É de o quê? Ceder, não é isso? Liberar. Então, fazer a cessão dos bens, não é isso? Aí, chega lá na sua prova, não cai sessão, não. Cai isso aqui, ó. Interseção. Interseção. Sabe o que o menino fala? Que eu não dei. Falou assim, ela não deu, não. Esse daqui, intercessão, é de interceder, não é isso? Intercessão de Nossa Senhora, intercessão do pai e da mãe na vida do filho. E isso daqui é intercessão como? Matemática, não é? Subdivisão. Aqui, ó. Um ponto é a interseção de duas o quê? Retas. Não é isso que acontece? Então, um ponto é a interseção de duas retas. Dá para pensar nisso aqui? Sim? Então, nesse caso aí, interseção, mesma coisa aqui, não é? Você tem que conseguir pensar em outras palavras. Eminente, o que é eminente? Lembra de elevado, de excelentíssimo. Porque aí começa pelo menos com E. Elevado, excelentíssimo. Então, é para pessoa. O eminente, comendador, quer dizer o quê? O elevado, o excelentíssimo comendador. Posso falar que é importante? Pode, só que importante começa com I. Então, a chance de você confundir é maior. Então, melhor você lembrar assim, ó, elevado, excelentíssimo, iminente, você lembra que é imediato. Lembra com I. Então, a reforma era iminente, quer dizer que ela era o quê? Imediata, necessária. Assim, imediata, necessária. Emergir, o que é emergir? Para fora ou para dentro? Para fora, subir, não é isso? Imergir, o que é imergir? Para dentro. Beleza? Emigrante é quem sai de um país. E imigrante é quem o que entra. Mesma coisa do de cima, não é? Emigrante é para fora e imigrante é para dentro. Mesma coisa. Perfeito? Inserto. O que é inserto com o quê? S. Inserido.
Então, eu falo assim, ó, a observação inserta no artigo. A observação inserta, a observação o quê? Inserida. Vem de inserir, né? E incerto com C, que não é certo. Então, a vida é incerta. Não é isso, gente? Cheque com CH. O que é cheque com CH? Ordem de pagamento. Ok? E cheque com X? Vocês sempre falam checkmate, mas checkmate não vai cair na sua prova, não. Então, cheque com X é discussão. Por exemplo, assim, ó, colocou em xeque as habilidades do rapaz. Quando eu falo colocou em xeque, quer dizer que colocou em o quê? Discussão. Não é isso? Então, checar, vem da palavra checar. Colocar em discussão não é questionar, não é verificar, né? Então, isso. Infligir com um Lzinho e só um N, tá vendo? O que é infligir, gente? Aplicar. Então, por exemplo, o delegado infligiu multa aos condutores. Infligiu no sentido de o quê? Aplicou. Infringiu multa aos condutores. O que é esse infringiu? O que é isso aqui? Vai estar errado, não vai? Eu tenho que falar que os condutores o quê? Infringiram a lei, por exemplo. Violaram. Não é isso, gente? Ele infligiu norma de conduta ou ele infringiu? Infringiu. Esse aqui, não é? Infringiu. Não é assim? Então, eu conheço uma aluna que infringiu as normas de trânsito há 1 ano sem carteira. Ela está fazendo um blog. Depois eu vou até compartilhar o blog dela. Falei aqui, mas e isso? A experiência está valendo a pena? Se arrependeu pelo menos, né? Porque tem que ter arrependido, concorda comigo? Porque estava bêbada. Aí ela estava fazendo uma reflexão sobre isso. Ela falou assim, uma moça jovem e tal. Primeiro, olha o tanto que é feio. Pensa comigo que perdi minha carteira, não posso dirigir. Por quê? Estava bêbada. Só aí você já queimou seu filme. Você já diminuiu sua chance de ter um pretendente que te leve a sério em 10%. Não é verdade ou mentira? Claro. Não, sobraram só 10% de chance. Né? Porque, primeiro, todo homem quer uma mulher motorista. Ele quer beber e você dirigir. Então, isso aí também é fato, não é? Essa já não vai rolar. Mas eu achei legal o blog dela, porque ela vai colocando essas situações, o tanto que ela amadureceu com essa experiência. Na verdade, que ela pensou assim, ó, olha que coisa desnecessária na minha vida. Né? Bebeu por causa do homem, bebe em casa. Bebe em casa, tranca as portas para não correr o risco de pular da janela e tal. Né? Eu já tomei umas garrafas de vodka por causa de homem, mas eu bebo em casa. Você cai, dorme lá, pronto, acabou. Então, na verdade, gente, o que eu acho de beber e dirigir é só o seguinte. Você já imaginou que você pode acabar com a vida dos outros? Eu tenho uma colega que ela foi atropelada uma vez ali na Raja-Gabalha, ela indo trabalhar às 7 horas da manhã, no sábado, e a pessoa que atropelou estava voltando de boate. Ela ficou sem andar um tempão. A Carolina, professora mesmo de português, Carolina Salles, né? Carolina Salles também sofreu um acidente gravíssimo de trânsito, motorista bêbado. Né? E você fala assim, vale a pena? Vale não, senhor. E vai de táxi. Ou se não, bebe em casa. Hoje em dia não está na moda sair mais, não. Fica em casa. Verdade. Ainda mais concursando. Isso aqui, depois eu vou compartilhar o blog dela lá, que eu falei, coloca umas dicas de palavras aí. Meninos. Tá certinho aí? Flagrante. O que é flagrante? Vem de quê? Pegar no ato. Não é isso? Então, ela foi pega em o quê? Flagrante. Por isso, perdeu a carteira. Não foi? Falei com ela que ela pode colocar uma dica de parônimos. Aqui, ó. O delegado infligiu pesada multa. A multa agora, acho que é R$2.000 quase. Além disso, ela infringiu a lei. Não é isso? Foi pega em o quê? Flagrante e com certeza estava com um flagrante horroroso. Não estava? Porque isso aqui vem de cheiro. Então, flagrante, o que quer dizer? Cheiro. Beleza? Relacionado ao cheiro.
Dá um cheiro de álcool. Porque ela se achava muito o quê? Esperta. Não é isso? Vou fazer quase uma história com todos os parâmetros, né? Dá para fazer tudo num texto só. Depois eu vou fazer um texto sobre os parônimos. Então, o que é esse esperto aqui? Esperto no sentido de o quê? Superior, não é isso? Esse esperto é pejorativo. Quando você fala assim, fulano é muito esperto, você quer dizer que ele quer levar o quê? Vantagem. É pejorativo. E esse esperto com X já é positivo. Quer dizer o quê? Experiente. Isso, vem de expertise do inglês. Estático é o quê, gente? Parado. E estático com X. Surpreso, vem de êxtase. Beleza? Então, estático com X quer dizer que você ficou o quê? Absorto, surpreso, lisonjeado, admirado. E estático com S é o quê? Parado. Ok? Colisão. Choque, vem de colidir. Coalizão, com Z e um Azinho aqui. Grupo, beleza? Então, coalizão de países, por exemplo. Então, a coalizão para tratar de assuntos relacionados ao clima, coalizão quer dizer o quê? Grupo de alguma coisa. Vultoso, o que é vultoso? O que é vultoso, gente? Grande, não é isso? E vultuoso, o que é vultuoso? Inchado, deformado. O que é despercebido? O que é despercebido, gente? Que não foi notado, incólume, sem ser percebido, não é? E o que é desapercebido? Desapercebido é o quê? Sem recursos financeiros. Então, concursando durante uma fase, fica desapercebido, mas depois ele é totalmente percebido, não é? Então, desapercebido quer dizer o quê? Desprevenido financeiramente. Então, seu namorado te convidou para sair. Você não tem dinheiro, que você vai falar com ele? Estou desapercebida. E aí ele tem que entender que, nesse caso, quem vai pagar a conta? Ele. Não é isso? Deu para ter uma noção aqui dos parônimos? Sim? Então, você vai colocar algumas expressões ainda para a gente ver o sentido. Antes daquilo ali. Então, algumas expressões que você tem que, pelo menos, ter noção do sentido. Ó, à medida que... Versus o que, gente? Na medida... Como é que é? Na medida em que? Ô, Flávia, e na medida que? Na medida que não é de Deus, não existe. Então, aqui, ó. Na medida que, você nem existe isso. Só que, às vezes, o erro é esse na frase. Você está achando que é o emprego da palavra e, na verdade, é um erro de grafia. Faltou o em aqui. Todo mundo consegue entender? Então, só existe a medida que ou na medida em que. A medida que, isso aqui dá uma ideia de proporção. Se dá uma ideia de proporção, está relacionado à quantidade. Tá? Na medida em que, dá uma ideia de causa. Aí eu vou pensar. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, espaço... O que você quer fazer? Na medida em que ou à medida que? À medida ou na medida? A ou na? A ou na? Tem que ser o na. Por quê?
Não é quanto mais estudou, mais foi aprovado, não. Se é aprovado uma vez, duas, vamos considerar muito, três, né? Então, olha o que acontece. Na verdade, você está falando assim, ó, como você estudou, já que você estudou, foi o que? Aprovado. Então, o que eu tenho aqui é na medida em que. Na medida em que, beleza? Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó, a medida que estudava, à medida que estudava, mais aprendia. O que você está falando? Aí é proporção. Quanto mais estudava, mais o que? Aprendia. É isso aqui. Quanto mais estudava, mais aprendia. A expressão é na medida em que. É uma expressão idiomática. Não porque ela tem um em, porque ela já nasceu desse jeito mesmo. Tá? Isso aqui é uma expressão. Então, ela é grafada desse jeito. Toda vez que você tira o em, o que vai acontecer com essa expressão? Ela vai estar grafada o quê? Errada. Como é uma expressão adverbial, as expressões adverbiais elas têm grafia por tradição. É igual colocar crase em à tarde, à noite. É o uso do idioma que impôs essa tradição. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, da mesma maneira que aqui tem crase, aqui tem que ter os dois ens. Beleza? É a mesma coisa de no momento em que. A gente é que tem mania de falar assim, no momento que. Não tem isso, é em que. Até aqui tudo bem? Ok? Bom, aí continuei pensando. Aí você tem de encontro a. E o quê? Ao encontro de. Beleza? Então, aqui, ó. Se vai de encontro a, divergente. Ou seja, tem a ver com o quê? Confrontar, não é isso? Então, é divergente, confronto. Ao encontro de, o que é? Associação. Estou só tentando uma letrinha igual, ó. De encontro, divergente. Ao encontro, associação. Beleza? Afinidade. Então, eu falo assim, ó, minhas ideias vão de encontro às suas. Pode ser, não pode? Se eu falo que elas vão de encontro às suas, o que eu estou falando? Que elas o quê? Se confrontam, são diferentes. E minhas ideias vão ao encontro das suas. O que eu estou dizendo? Convergentes, beleza? Agora, você tem que olhar o contexto. Se eu colocasse assim, ó, pediu... Pediu demissão porque suas ideias iam ao encontro das ideias de outros colaboradores ou de encontro às ideias de outros colaboradores. Para fazer sentido, tem que ser de encontro, né? Ah, Flávio, mas eu penso assim, você pode pedir demissão também, porque você concorda com todo mundo. Não, meu filho, aí não ia ter o porquê.
ia ter outro conector. Quer ver? Eu posso usar a mesma frase, só que olha como é que fica diferente. Pediu demissão. Embora suas ideias fossem de outros colaboradores. Tudo é uma questão de como você liga. Por isso que o português é lindo. Olha o que acontece. Se eu falo assim, ó, pediu demissão. Embora suas ideias fossem o quê? Ao encontro das ideias de outros colaboradores. Por que agora é ao encontro? Mesmo sendo tudo ótimo, todo mundo concordando com todo mundo, o mundo maravilhoso, não é isso? Ele pediu o quê? Demissão. Não é esse embora, não está te dizendo que todo mundo concordava entre si? E mesmo sendo ótimo assim, ninguém brigava com ninguém, todo mundo pensava a mesma coisa. Ele pediu o quê? Demissão, porque o clima estava muito monótono, né? Então, pediu demissão, embora suas ideias fossem o quê? Olha aqui, ó, só o conector ser alterado já muda tudo. Não é bonitinho isso? Então, ok? Mais uma expressãozinha que aparece sempre, que é o seguinte. O que acontece com ao invés de e em vez de? A primeira expressão, gente, ao invés de, ela é usada só para o quê? Antônimos. Então, ela tem um âmbito restrito. A ESAF gosta muito de questão de lacuna com essas coisinhas aqui. Então, aqui, ó. Ao invés de, o que eu vou ter aqui? Antônimos. Beleza? E em vez de, qualquer contrário. Então, quer dizer que o em vez de, desculpa. Em vez de, tem o quê? Valor de qualquer contrário. Então, ao invés de eu tenho antônimo e em vez de eu tenho qualquer o quê? Contrário. Vamos pensar. Se lá na prova tivesse assim, ó, espacinho de amor, vírgula, sentia por ela apenas amizade. O que eu tenho aqui? Em vez de amor ou ao invés de amor? Em vez. Todo mundo consegue ver que é em vez? E se eu fizesse assim, ó, espacinho, ao invés de ou em vez de? Tanto faz. Aqui tanto faz. Porque olha aqui, um engloba o outro. Em vez de não é qualquer contrário, não é? Então você só tem uma restrição aqui, ó. O ao invés só pode ser usado para antônimos, mas o em vez de pode ser usado para qualquer um. Então aqui eu posso completar dos dois jeitos, ao invés ou em vez. Na ESAF, por exemplo, é muito comum eles colocarem esse tipo de questão, né? E às vezes até pergunta qual que aceita os dois. No CESP também pergunta se pode trocar um pelo outro. Se a frase fosse essa, eu poderia substituir um pelo outro, sem problema algum,
né? E se a frase fosse essa daqui, essa substituição não seria o quê? Possível. O que acontece? O em vez é para qualquer contrário, seja ele antônimo ou não. Amizade é antônimo de amor? Antônimo, contrário? Não. Então, aqui, ó, em vez de, pode ser usado para qualquer contrário, não necessariamente um contrário do tipo que antônimo, mas qualquer um, não inclui os antônimos? Não inclui? Então, aqui, ó, em vez de amor, sentia por ela apenas amizade, porque não é antônimo. Então, eu só posso usar em vez de. E eu faço, ao invés de amor, sentia por ela ódio, ou em vez. Por que aqui eu posso usar os dois? Porque antônimo é um tipo de o quê? Contrário. Flávia, eu achava que contrário era só o quê? Antônimo. Bom, posso mudar a palavra aqui. O antônimo é um paropositor excludente, é um contrário excludente. No caso dos contrários normais, eles podem ser apenas o quê? Diferentes. O que é isso? Paropositor excludente quer dizer o seguinte, se eu amo, eu não odeio. Não é um paropositor excludente? Agora, se eu amo, eu não posso ser amigo também, não? Posso ou não? Posso. Entenderam o que acontece? Então, o antônimo é um paropositor excludente. Se você é pai, você não é mãe. É antônimo. Concorda comigo? Não, Flávia, mais ou menos. É complicado. Então, mas em tese, né? Se você é pai, você não é mãe. Então, uma coisa exclui o quê? A outra. É um paropositor excludente. Hoje é dia da família. Esse está sempre certo. Concorda comigo? Sempre certo. Tanto que na redação eu falo com vocês, meu filho inventa moda, usa em vez o quê? De até fala chega. E não usa esse nunca. Então, esse está sempre certo, porque ele serve para qualquer tipo de diferenciação. E esse daqui é que é o problema, porque ele é restrito à questão o quê? Antonímica. Então, se você usar esse daqui numa situação como essa, está errado. Você só pode usar esse se o par for opositor e o quê? Excludente. Todo mundo consegue perceber? Sim? Então eu falo assim, ó, em vez de arrumar casa, ouviu música. É excludente? Não, você pode arrumar a casa ouvindo música, inclusive combina demais. Não é isso? Então não cabe isso. Concorda comigo? Não cabe esse daqui, porque um não exclui o quê? O outro. Beleza? Sim? Bom, agora eu falo assim, ó. Ao invés de arrumar casa, deixou tudo sujo. Ah, é uma coisa exclui a outra. Você arruma, fica sujo. Não é isso? Não tem jeito de arrumar e ficar sujo. Ah, e se arrumar mal arrumado? Não vamos pensar nisso, não. Né? Porque isso complica o português. Ao invés de arrumar a casa, deixou tudo sujo. Não é isso? Ou deixou a bagunça para outro dia. Né? Tem 1 ano que eu estou querendo arrumar meu guarda-roupa. Mas já está num nível que eu vou ter que arrumar, porque eu não estou achando mais nada. Nossa, Flávia, você é bagunceira? Não, bagunceira é pouco. Tem menor paciência, gente, de gastar por isso assim. Domingo inteiro, já tem tão poucos domingos no ano, você vai gastar os domingos tudo arrumando guarda-roupa? Nem. De jeito nenhum. Sem chance. Uma casa não é comigo. Até aqui todo mundo sobrevive, dá para pensar nisso aqui. Ainda você está vendo parzinhos ou palavras que você precisava fazer a diferenciação. Onde versus o quê? Aonde. A primeira coisa que você sabe, que tanto onde quanto aonde só servem para o quê? Lugar, os dois, tá? Não precisa ser um lugar geográfico, mas tem que ser um lugar o quê? Físico. Bom, onde é quando o verbo tem regência em.
E aonde é quando o verbo ou o termo regente tem regência qual? A. A gente decora os que têm regência A, que são muito mais fáceis e muito mais comuns na nossa língua. Quem que tem regência A? CVC, ir. O que é o CVC ir? Chegar, voltar, comparecer, que mais? Ir e retornar. Então, chegar, voltar, comparecer, ir e retornar. Isso é o que a gente está chamando de o quê, gente? CVC ir. Dá para pensar nisso aqui? Sim? Então, é assim, ó. Então, vamos lá. O local onde fomos parecia deserto ou aonde fomos parecia deserto? Então, local onde ou local aonde? Hein, gente? Bom, fomos é qual verbo? Não, o verbo ir, não está aqui, ó. Então, tem que ser o local que aonde fomos. Quem vai, vai a. Não é isso? A situação onde o Brasil se encontra é grave ou a situação aonde o Brasil se encontra é grave? Nenhum dos dois, porque a situação não é o que? Lugar. Essa é a situação que faz o povo errar, né? Ele fica lá 2 horas pensando se é onde ou aonde para não ser nada. Então, aqui, ó, tem que ser a situação em que ou a situação que na qual o Brasil se encontra. Por quê? Não é o que? Lugar. O antecedente não é lugar. E aí? Onde estamos ou aonde estamos? Onde ou aonde? Não vai estar? Quem estar em. Não está nessa lista aqui, porque o estar pede em. Deixa eu te dar alguns que pedem aqui, ó. Estar. O que mais? Morar. Entregar. O que mais? Continuar. Ficar. Residir. Domiciliar. Morar. Permanecer. Por isso que a gente fala assim, ó, é muito mais eficaz o menino gravar esses. E o resto todo mundo vai fazer o quê? Em. Então, o certo é entrega a domicílio ou entrega em domicílio? Em domicílio. Então, a situação em que o Brasil se encontra é grave e a situação na qual o Brasil se encontra é grave. Como não é lugar, não pode usar nem onde, nem o quê? Aonde. E aqui, quem está o quê? Em. Então, vai ser onde ou aonde? Onde, beleza? Onde estamos? E o Cidade Negra cantando? Aonde você mora, aonde você foi morar? Por isso que a carreira deu uma caída, né? Se errão de português na música. Então, o que vai ser? Aonde mesmo?
É, gente? Não, como é que vai ter que ser? Onde você foi morar? Ah, mas não vai dar rima. Que rima, senhor? Você está querendo rimar o A do início? Não, não tem isso não. Onde você mora, onde você foi morar. Você já se habituou à sonoridade, mas faria diferença nenhuma para a música. Ok? E aqui, onde você vai hoje ou aonde você vai? Hã? Aonde? Porque o verbo não é o ir. Então vai começar a convidar a moça para sair. O que você vai falar? Aonde? Né? Aonde você deseja ir? Ela vai prestar atenção e falar, é um bom referencial linguístico para os meus descendentes. Então, a reportagem na Veja é enorme. Mulheres eliminam partidos ou candidatos em função dos erros de português no Facebook. Agora, gente, eu juro pelos meus 3 filhos, que outro dia um rapaz escreveu isso aqui, ó. Diga-se de passagem, ele estava mandando uma cantadinha. Não. Você notou que eu estava dando em cima de você? Eu falei, graças a Deus, não. Gente, existe. Pelo amor de Deus. Meu filho, até o corretor ortográfico não reconheceu isso. Se ele até tivesse digitado isso, porque eu dei uma conferida. Se ele tivesse digitado isso, eu ia falar assim, coitado, digitou rápido, o corretor transcreveu e ensina. Né? Ah, professora, você viu que eu estava dando ensina? Eu ia falar, está errado, mas tudo bem. Mas assim, tem que ter feito um esforço tremendo para o trem ficar digitado desse jeito. Né? O corretor marcou, ele falou, não, eu quero assim. Não dá, não. Muito feio. Isso aí não dá, gente. Muito feio. É igual com certeza junto. Isso não existe. Não, tem uns trem que não dá, não. Falar errado é uma coisa. Escrever é outra. Porque, ainda mais hoje, com os meios que a gente tem, confere, uai. Não tem jeito, não. Nossa Senhora, não fala, não. Prisão com 2 S. Tá meio insultado. E até eu vi uma menina postando lá, falando assim, eu acho que isso é montagem, um erro muito grosseiro, para lá. Eu tenho certeza que não. Gente, eu corrijo a redação de vocês. Eu vejo que, de vez em quando, simplesmente vocês escrevem havia sem H. Já vi várias vezes. E isso aí, sabe o que chama? Falta de hábito de escrever. Não, é falta de hábito de escrever à mão. A gente digita, o corretor corrige. Então, a gente agora não está tão habituado a escrever à mão. A verdade é essa. Eu ainda escrevo muito no quadro. Mas se a gente ficar se dando a oportunidade de só digitar, você pode ter certeza que a ortografia ela vai ser um problema para a maioria. Porque na hora que você digita, vamos supor, compreensão com C cedilha, automaticamente seu celular corrige, seu computador corrige. Não precisa, às vezes, nem de você ver que está errado. Você digita, ele troca a letra. Vocês já viram isso? Você digita empecilho, ele vai lá e coloca o E para você. Na hora que você dá Enter, ele troca. Então, ou seja, isso não te dá nem a oportunidade de ver a grafia da palavra. No caso do em cima, por isso que eu estou, né, muito surpresa, porque você tem que falar assim, eu quero em cima. É igual isso aqui, ó. Já vi também mais de uma vez. Para você digitar um você com C cedilha, principalmente se você tiver um celular desses modernos, você tem que fazer muito esforço. Porque você tem que ir lá, pegar as letrinhas e falar, eu quero. Eu quero essa. Então, ou seja, você tem que estar muito seguro que é com C cedilha. Sendo que na sua língua não se usa cedilha antes de E e de o quê? I. Mas todo dia eu recebo um você com C cedilha. Eu acho que até para me pirraçar. Fala assim, vamos ver se ela vai notar. Vou notar. Só não vou falar nada, não, porque fica feio. Flávio, se o menino do em cima for dessa turma, não é? Não. Eu nem olhei que coisa que me estava fazendo, mas de qualquer maneira, gente, isso aqui não dá, não. Mas isso aqui foi um colega. Dureza. Se for menino, você tem que passar no concurso primeiro. Então, vou escrever o em cima certinho, né? Não, se escrevesse junto com C, mas aqui, você tem noção? É junto com S. Não dá não, ué. Não, horroroso. A versus o quê? A, beleza? O que acontece nesse A com H e esse A normal? Isso aqui é uma designação de
tempo decorrido. Esse A com H não pode ser combinado com isso aqui, ó. Porque caracteriza o quê? Pleonasmo. Ou redundância ou tautologia, que é a mesma coisa. Porque dependendo da prova, fala pleonasmo. Mas dependendo, eles inventam os nomes. Redundância e tautologia é a mesma coisa, tá? E o anormal, o que vai ser? Outros usos. Então, tá lá assim, ó. O governo investe Então, e aí? O governo investe há anos no setor, como é que você vai escrever isso aí? É como, gente? Esse é mais fácil da gente errar, porque esse corretor não vai corrigir, não. É com H, não é, gente? Então, o governo investe há anos no setor, no sentido de faz o quê? Anos, faz tempo. Então, o governo investe há anos no setor, faz anos. Beleza? Há algum tempo o assunto vem sendo debatido. E aí? Há algum tempo com H. Faz algum tempo. Há 5 dias do casamento, ela desistiu. E aí? Normal, faltando 5 dias. Não é isso? Então não é tempo passado, é faltando 5 dias para o casamento. Daqui a 2 anos tudo estará resolvido. E aí? Como é que vai ser? Anormal, não é tempo futuro? Né? E se eu colocasse o atraso aqui, ó? Há algum tempo atrás, o que ia acontecer? Não ia ser o anormal, não. Ia estar errado de qualquer jeito. Pensa comigo, o fato de eu colocar o atrás não me dá o direito de pôr o anormal aqui, não. Se eu colocasse o anormal e o atrás, eu teria só 2 erros. Se eu fizesse isso aqui, ó, eu só estava mais afastado de Deus ainda. Então, olha aqui, tem que ser com H e não pode ter o atrás. Ou senão, eu tiro isso e mantenho apenas o quê? O atrás. Então, algum tempo atrás. Entenderam o que aconteceu aqui? O fato de eu colocar o atraso não me dá o direito de usar o anormal, não. A indicação é de tempo decorrido, eu tenho que usar esse daqui. Com valorzinho de o quê? Faz. Então, eu posso fazer assim, algum tempo atrás tinha menos celulites do que tenho hoje. Ou o quê? Há algum tempo, tira isso, tinha menos celulite do que tenho hoje. Sem intensificar o processo. Né?
Beleza? Deu para pensar aqui? Bom, aí você tem mais 3 conceitos. Aí na hora que você coloca o 3 aqui, o menino fala assim, que 3 que é esse que ela está tirando? É porque esse emprego das palavras era tudo exemplo. Vocês lembram que a gente tinha colocado assim, exemplos? Eram exemplos de parônimos e o quê? Homônimos. Era ou não era? Você colocou 1, 2, parônimos e homônimos. Aí você deu um montão de exemplo. São os usos mais comuns. E agora está no 3, que são os variantes do quê? Linguísticos. Também está dentro de conceitos ortográficos aí. Beleza? Sim? Flávia, eu não posso começar de novo, fazer assim, conceitos ortográficos? Pode, você pode passar um traço e colocar de novo, se você achar que fica melhor. Porque na hora de você estudar, vai ficar bem longe o quê? Do outro. Se você quiser, coloca um título assim, ó. Aí você põe um. Pronto. Não faz diferença nenhuma, só para você saber como é que você está. Então, olha aqui, variantes linguísticos. O que são variantes linguísticos? Variante linguístico, gente, é uma palavra que no português aceita 2 grafias, o quê? Oficiais. Quem define se a grafia é oficial ou não? A Flávia Rita ou o Volpe? O Volpe. Mesmo se eu falar com você assim, não existe. Se você olhar no Volpe e existir, quem manda é o quê? O Volpe. Flávia, mas você sabe o Volpe todo, né? Não, lógico que não. Tem mais ou menos 70 mil verbetes no Volpe, tá? Óbvio que não. Então, eu sou humilde o suficiente para te falar assim, meu filho, eu consulto todo dia, toda hora. E ainda tem mais. O Volpe, ele sofre atualizações permanentes. Vou dar um exemplo grosseiro, tá? A reforma ortográfica, ela tem uma regra que estava com um probleminha, que era uma regra de juntar palavras que perderam a acepção de soltas. Tipo assim, guarda-chuva, aí tinha uma outra que era lá, por exemplo, paraquedas. Então, o Volpe, ano passado, tinha colocado paraquedas junto. Esse ano, ele resolveu voltar atrás e falar o quê? Ah, mudei, separado. Mas é engraçado que você pode assistir minha aula do ano passado. Eu expliquei a regra e falei que ela não fazia o quê? Sentido. Mas estava no Volpe junto. Ainda bem, graças a Deus que eu mencionei que não fazia sentido. Porque senão, esse ano ele ia mudar e eu ia tomar na tarraqueta. E mudou. Tá? Então, esse ano ele mudou. E ele pode mudar assim, arbitrariamente, meu filho, o Volpe é o vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. Quem sou eu? Uma mortal. E o povo de lá? Imortais. Então, não tem jeito de ficar questionando isso, não. Concordo comigo? Não adianta. O máximo que eu posso fazer é perceber, por exemplo, igual algumas incoerências e falar assim, ó, pode olhar no curso do ano passado, no curso do meio do ano. Falei assim, ó, esta palavra aqui, o Volpe juntou, mas não faz muito sentido. Porque ele falou que mudava a composição, eu falei, se juntou paraquedas, falando que era um objeto social, o guarda-roupa deveria ter juntado, guarda-chuva, é tudo objeto. E o guarda eles não juntaram. Então, como eles pensaram de uma maneira que não fez muito sentido, o que eles resolveram fazer? Voltar atrás, separar o paraquedas, beleza? Bom, então, quem define é o Volpe. As atualizações, normalmente, elas são feitas entre fevereiro e abril. Quando eu tenho alguma dificuldade ortográfica, nesse período, o que eu faço? Dou uma conferida, não é isso? Ah, eu vou olhar lá se manda chuva, continua junto ou separado. Então, eu sempre consulto, sempre. Estou permanentemente consultando. E a mesma coisa, a palavra, às vezes, ela é lexicalizada. O que é um processo de lexicalização? Hoje, a gente fala discriminar. Mas amanhã, por pressão dos advogados, que realmente tem um prestígio social muito grande, porque é uma classe estudada, o Volpe resolver colocar também o que? Descriminalizar, eu não vou poder fazer nada. Tá certo? Flávia, e com base em que o Volpe faz essas mudanças? Eles fazem essas mudanças com base no NURC. O que é um NURC? É um centro de pesquisa que fica no Rio de Janeiro, que ele avalia a norma urbana culta. O NURC, gente, ele é muito, vamos dizer assim, complexo. Ele só vai avaliar falantes escolarizados antes dos 25 anos, então tem curso superior completo formado antes dos 25 anos, morador de zona o quê? Urbana, pelo menos desde os 7 anos de idade. Então, ou seja, você foi alfabetizado num grande centro urbano, é considerado zona urbana acima de 300 mil habitantes. Tem que ser
filho de pai e mãe escolarizados, com curso superior completo, tá? Só o pai e a mãe que não tem que ter feito curso superior até os 25 anos, porque era mais difícil. Então, o NURC, ele pega um grupo da sociedade para analisar, para fazer essas pesquisas muito restritos. E aquilo que aquele grupo fala, normalmente ele lexicaliza, insere no dicionário. Eu, Flávia, não sou parte do NURC, porque meu pai e minha mãe não eram o quê? Escolarizados. Fiz curso superior antes dos 25 anos, sou moradora de zona urbana desde o dia em que eu nasci, mas minha mãe era costureira e meu pai também não estudou. Então, nesse caso, não tem como ser participante do NURC. Ou seja, na hora de definir o certo e errado, a minha amostra linguística não é considerada o quê? Válida. Então, isso aí é pesquisa mesmo, tá? Então, o que entra lá é realmente o que os falantes mais cultos ou os que têm melhores condições de acesso à linguagem formal utilizam, tá? Seu critério, então, é sempre o VOLPE, não adianta brigar comigo, e aí você tem que consultar, beleza? Então, são palavras que admitem duas grafias oficiais de acordo com o VOLPE. Beleza? Ok? Prosódia ou silabada é uma palavra que oferece dificuldade de pronúncia. Então, por exemplo, a gente quer falar rúbrica, mas o correto é o quê? Rubrica. Os médicos querem falar catéter, mas o certo é cateter. Então, é um deslocamento da sílaba, o quê? Tônica, beleza? Então, prosódia ou silabada trata-se do deslocamento inadequado da sílaba tônica. De uma palavra. E ortoépia, que também se pode dizer ortoepia, é um erro de grafia impulsionado pela pronúncia. Então, ortoépia, orto, né, escrita, forma. Então, eu tenho, trata-se de um erro ortográfico motivado por desvio de o que, gente? Pronúncia. Então, a gente fala sobrancelha ou sobrancelha? A gente fala sobrancelha e acaba escrevendo sobrancelha, embora o certo seja o quê? Sobrancelha. Beleza? Só pega mais aqui para mim. Aqui. Então, aqui, ó, variante linguística, o que, que você tem? Você pode falar 14 ou o quê? 14, louro, loiro, aterrissar e aterrizar. Telespectador e telespectador, que não devia existir nunca. Estou escrevendo isso errado. A mão que está doendo mesmo de escrever isso com X. Então, telespectador, telespectador. O que mais que você pode ter? Cota, cota, garagem, garagem, assovio e o quê? Assobio. Basculante, vasculante. Então, tem um monte de coisas, tá?
Bueiro e boeiro. Tem que consultar mesmo. Não tem? Não, isso aqui foi um aluno que uma vez falou comigo. Eu fui lá e conferi. Quase morri. Passei até mal. Não, outro dia eu conferi uma palavra que aluno falou comigo também, que eu falei assim, eu vou passar mal. Deslizar, a grafia contemporânea é com Z, mas se você consultar, ele vai registrar que podem os dois, com Z ou com S. Quase morri. Mas só que esse eu não vou colocar, não, sabe por quê? Porque muitas provas de concurso trazem a palavra deslizar. E eu nunca vi eles considerarem com o quê? S. Só vejo eles considerarem com Z. Porque a gente tem que seguir duas coisas, né? A prova e a gramática. As provas, por exemplo, nunca vi registrarem deslizar o quê? Com S. Até porque o Volpe traz que o deslizar com S é um arcaísmo. Ou seja, é uma palavra o quê? Em desuso. Mas pode consultar lá que vocês vão ver. Coloca assim, deslizar com S ou com Z. Aí vocês vão ver que aceita os dois. O que é mais comum são essas trocas aqui, ó. QU por C ou por oi. Tipo, por exemplo, dourado e o quê? Doirado. Isso aqui é bastante comum. E V por B. Então, basculante, vasculante, são as trocas mais comuns, tá? Em prova. Lembrando que 50 nunca foi esse caso. Porque de vez em quando a gente vê o povo escrevendo o quê? 50, beleza? Isso não existe. A mesma coisa, o 1 com H, nunca foi variante. Isso aí é o povo que cisma por causa do cheque e tal. 3, nunca teve I, é 3, não tem 3 não. Né? Já viu o povo escrevendo 3 com I? Isso aí não tem, não. Então, isso aí só é exemplo de variante, para você ter uma noção do que é. Beleza? Aqui, ó, quer ver um que já caiu em prova? E que vai interferir no plural. O que está escrito aqui? Não, está escrito isso não. Está escrito repetiu. Que pode ser repetis. E réptil, que pode ser o quê? Répteis. Se interfere no plural. A mesma coisa vai acontecer com a palavra projétil, que pode ser também o quê? Projetil. Não. Projetil e projétil. Aí o plural, a mesma coisa. Projetis, projéteis. Aluguel e aluguer com R é um caso de variante. Falar não tem problema e problema, não? Não. Só com R e L. Mas o povo faz. Eu já vi uma pessoa explicar que problema é dos outros e problema é seu. Realmente, que tem menor problema é o seu mesmo, com certeza. Mas só que a pessoa que falou era tão humilde que eu nem ri, não. Eu falei, não, tudo igual mesmo. Não, porque dependendo, né, a gente tem que ter essa noção. A pessoa, Flávio, não é diferente? Não, igual, falei tudo certo. Né? Beleza, até aqui, sim. Bom, aí eu vou te dar exemplos do 2. O que é o 2, né, prosódia? Então, aqui, ó, lê isso aqui para mim. Rubrica, recorde. O que está escrito aqui? O que está escrito? Como é que lê essa palavra? É nesse o quê? Ínterim, no sentido de esse meio termo. Inteirinho é moço de 50 anos, enxuto, né? É inteirinho. Lá na Bandeirantes está lotado. Tá, moço inteirinho. Ok. Então, nesse ínterim. Inteirinho é o moço do ditongo crescente. É esse que é inteirinho. E aqui, advogado também adora errar essa palavra. O que está escrito? Está escrito ímprobo. Aí eles vão lá e lêem improbo, ímprobo, sei lá como é que ele... E aqui?
pudico, e aqui? O que está escrito? Ruim. A gente é que fala o quê? Nossa, fulano está ruim demais, então está péssimo, né? Está muito ruim mesmo. Falar, você nunca fala ruim? Falo demais, só que não dando aula. Perto dos outros, não. E o pior, gente, que a gente fala mesmo, não tem jeito. Outro dia eu falei assim, não, é só você subir lá em cima. Aí o aluno ficou me olhando na cara. Eu falei, eu vi que eu falei subir lá em cima, pode ficar tranquilo. Porque eu encontrei com ele lá embaixo. Eu falei, não, é só você subir lá em cima que o pessoal te informa. Aí ele ficou me olhando com uma cara, tipo assim, te peguei. Eu falei, não, sou normal, falo errado também. Porque na hora que você está falando, você não presta atenção nisso não, mano. Não tem jeito não. Até depois que você fala, você nota. Normalmente eu falo e já penso, ih, tá errado. Dependendo da pessoa com certo, dependendo, deixo para lá. Por exemplo, assim, pela cara do menino, se eu não falasse nada, ele ia ficar um pouco desconfortável. Assim, sem brincadeira. Agora, dependendo da pessoa, a pessoa nem notou. Então você vai consertar para quê? Né? Deixa lá. Aí se ela tiver notado, aí não fez cara, então não está preconceituosa também. Então, ortoépia, erro de grafia. Então, o que a gente faz? A gente escreve sobrancelha. O que mais? Leiro. O povo não faz aqui? Escreve iogurte. Não, escreve assim, não. Isso aqui é o povo falando, iogurte. Não é assim? Largatixa também. Não é? Então, esses erros aqui, eles foram impulsionados pelo quê, gente? Pela pronúncia equivocada da palavra. O menino vai lá e fala assim, bandeja, identidade, idioma. Mas fala ou não fala? Pior é que fala. Então, olha aqui, ó. Não tem essa letra. É sobrancelha, vem de sobre os cílios, não vem de sombra da natura, do avô, nada. Cabeleireiro, iogurte, lagartixa, bandeja e identidade. Então, isso é um caso de ortoépia. Beleza? Bom, além desses 3 conceitos, você precisa de saber para mim o que é polissemia, se você não anotou, antônimo e o que? Sinônimo. O que é polissemia mesmo? E aí você pode até completar, falar assim, ó, eu quero saber o que é denotação, que a gente usou essa palavra, e conotação, que a gente também usou essa palavra. O que é polissemia? Então, você vai falar assim, ó, palavra empregada em sentido figurado que corrente. Então, polissemia, palavra empregada em sentido figurado corrente. Aí, colocou lá. Então, polissemia, palavra empregada em sentido figurado corrente. Aí, você deu o exemplo que os adolescentes devem andar na linha. Ele foi o cabeça, o quê? Da reunião, não foi assim? A cachorra da minha sogra. Se você não quiser pôr sogra, pode escolher outra pessoa. Oi? Dependendo da frase, pode gerar ambiguidade. Dependendo, né? Tudo depende de como é que você fez a frase. Até aí você foi. Aí depois, o que você colocou para antônimo? São palavras o quê?
com sentido oposto excludente. Não foi o que a gente falou? Então, antônimos são palavras com sentido oposto excludente. Beleza? Então, você colocou amor e ódio, o que mais? Claro e escuro. Feio e bonito. Ah, mas ele pode ser feio por fora e bonito por dentro. Então, mas aí então quer dizer que ele é feio por fora, bonito por dentro. Quer dizer que por fora ele é feio e não é bonito. E por dentro ele é bonito e não é feio. São dois lugares o quê? Diferentes, né? Então, nesse caso aí, é excludente, ok? Depois, o que é sinônimos? São palavras que o quê, gente? Admitem substituição contextual. Ou seja, elas têm o mesmo sentido dentro de quê? De um contexto. Então, palavras que admitem substituição contextual. Então, elas têm o mesmo sentido dependendo do contexto. Porque você concorda comigo que fora de contexto elas não precisam ter o mesmo sentido? Vamos supor que eu colocasse assim, ó. Há pessoas que ouvem, mas não escutam. Claro que ouvir e escutar aí são sinônimos ou não são? Não são. Ó, há pessoas que ouvem, mas não escutam. Vocês conseguem entender que nesse caso ouvir e escutar não são sinônimos? Beleza? Agora, se eu falasse assim, ó, ele me ouviu, escutou o que eu falei. Então, ouvir e escutar são sinônimos. Então, depende da frase, tem que olhar contextualmente. O que é denotação, gente? São palavras que têm o quê? Sentido real. Então, denotação são palavras empregadas em sentido real. Ok? Então, por exemplo, capital do Brasil é Brasília, você viu que o sentido era denotativo. E o capital investido na empresa, você sabe que esse capital aí é no sentido de o quê? Dinheiro. Beleza? E o que é conotação? São palavras empregadas em sentido que figurado. E esse sentido figurado pode ser restrito ou o quê? Amplo. Não pode, gente? Então, conotação, palavras empregadas em sentido figurado, e esse sentido figurado pode ser restrito ou amplo. Se ele for um sentido figurado restrito, o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? Não é o quê? Polissemia, não é isso? Sentido figurado é restrito, você vai lembrar lá que é o útero piscante, não é isso? Não é assim? Útero piscante, o que você pensou? Sentido figurado, o quê? Restrito. Não é restrito a um determinado grupo? E, se por acaso colocasse um sentido figurado amplo, tipo cabeça da reunião, você já sabe que vai equivaler a um caso de polissemia. Até aí, todo mundo bem? Então, vou deixar uma questãozinha para vocês fazerem no intervalo, igual aquele dia. Sempre vou deixar uma que você precisa de pensar um pouquinho mais, tá? Porque aí é bom para você ter uma noção, assim, das mais difíceis. Só achar o textinho dela aqui.
fazer um trem. Eu marquei a questão, mas tanta questão que eu tenho que achar devagar. Tá. Você pode tem que dar uma lida mesmo na questão, tá? Você pode fazer a questão 200, na página 285, a questão 15. Ela é muito, muito interessante. Página 285, questão 15. Tem que ler o texto mesmo. E você vai observar que o padrão da ESAF, por exemplo, é um texto para uma questão. É isso mesmo. Então, você vai ter que acostumar. Então, essa questão aqui é da o quê? ESAF. Beleza? Então, ok. Tem uma outra também que eu acho boa aqui. Deixa eu ver se eu acho.